pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, oro que sim. Né? Estamos aqui para mais um videozinho rápido e eu trouxe uma reflexão para vocês bem esclarecedora, assim, que quando eu entendi, ainda continua sendo difícil, mas você consegue olhar para as situações com outros olhos, com outros ângulos e te dá uma força, sabe? Eu quero ler com vocês primeiro Gênesis 1, do 1 até o 13 no máximo, que vai ser rápido, que fala o seguinte: No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou de noite. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas o firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou céu. Passaram-se tarde e manhã e esse foi o segundo dia. Então, vou parar aqui rapidamente. Primeiro, eu acho que pelo título você consegue entender que Deus não é mágico. Como assim, Cauane? A gente tende a relacionar Deus com magia, como se fosse assim, sabe? Como se Deus, quando a gente quisesse, ou que a gente precisasse, até porque somos muito imediatistas, queremos tudo pra ontem, quando a gente falasse, ai, que dor, tipo, sabe? Fosse acontecer em um estalar de dedos. E não é assim que funciona, não é assim que Deus é. Porque Ele é muito perfeito em tudo que faz. E Ele é minucioso. Ele é perfeccionista, sabe? Ele vai fazer com tudo com muito detalhe, com muita dedicação, com muito amor e com perfeição mesmo. Que no resultado, a princípio, mesmo que eu não entenda, o resultado, nós vamos dizer assim, nossa, se fosse eu, não seria tão perfeito. Quantas vezes você já disse isso? Eu já disse muitas. Nossa, se fosse do meu jeito, essa situação eu fosse resolver do meu jeito, não seria tão perfeito. E assim, eu quero te dizer nisso, para você entender que Deus é processual. No princípio, Deus ele está ministrando já aos nossos corações que nós estamos num tempo muito assim para ontem. Nós estamos com um problema, queremos a resolução dele para ontem. Precisamos de um dinheiro, a gente quer para ontem. Assim, a gente tá tudo muito rápido, tudo muito agoniado. E o depender de Deus, o ver o agir de Deus, acaba se tornando mais difícil de compreendermos. Porque a gente tá imediatista demais, a gente quer tudo para ontem. E Deus, ele tem uma forma de trabalhar. E ele não vai mudar a forma dele de trabalhar porque a gente tá com pressa. Afinal, Deus não tem pressa. Deus, ele é muito pontual em tudo que faz. Não é à toa que Filipenses, se eu não me engano, fala assim: há tempo de viver, há tempo de morrer, há tempo de plantar e há tempo de colher. E há tempo de muita coisa que ele vai dizendo, né? Então, assim, ele é muito perfeito e há um tempo determinado para todas as coisas. E às vezes nós somos muito agoniados, avexados, a gente é muito assim, nossa, vamos. E quando Deus, nesses primeiros versículos que eu li com vocês de Gênesis 1, Deus, ele tá sendo. Você não entende o que ele tá fazendo. Vamos ser sinceros, a gente não consegue entender o que, que Deus está fazendo. Porque a gente faz assim: pra que haja luz, massa? O primeiro ponto, na verdade, é que se Deus ele fosse igual a nós, imediatista, ele tinha feito o mundo, o universo, tudo, em um dia só. Porque haja luz, houve luz e Deus deixou por isso mesmo e no outro dia voltou a fazer. Ele poderia ter feito haja luz, cresce aí os plantinhos, divide o firmamento dos céus e da terra, as florzinhas vai nascendo, os peixes nasçam, existam e começam. Ele poderia ter feito tudo isso, mas ele não fez. Por quê? Porque ele estava querendo nos ensinar algo. Que ele é processual, ele tem uma maneira de fazer as coisas. E no final, o dele é muito perfeito. E a gente às vezes não consegue entender, porque quando ele diz haja luz, ok, houve luz, e a gente não consegue entender o final. Porque a gente faz, nossa, haja luz, ele quer fazer o que aqui? O que ele quer fazer aqui? Aí no segundo ele fala que haja um firmamento entre as águas, né? No caso fica céu e fica embaixo. E aí a gente também não consegue entender, porque se fosse pra eu entender, tipo, tá tudo misturado. Firmamento de cima que vira céu. E firmamento de baixo que vira ainda não tinha terra, né? Tava com água, muita água, né?
Então, tipo, você não consegue ver o final desse trabalho. Você não consegue entender isso. Então, muitas vezes, a gente quer apressar Deus quando Ele é muito perfeito que faz. E disse Deus: ajuntem-se no só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Ele, no terceiro dia, porque esse é o começo do terceiro dia, ele já começa a ver que ficou bom, porque ele começa quando ele diz Deus ficou bom, ele está começando a dizer, olha, presta atenção, mesmo que no começo você não esteja entendendo, presta atenção, que a partir do momento que eu digo que ficou bom é porque você já consegue enxergar. E diz o 11 diz o seguinte: então disse Deus: cubra-se a terra da vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. Deus viu que ficou bom. Passava-se tarde e amanhã e esse foi o terceiro dia. Então, o que eu quero te dizer aqui: Deus é processual. Para de ficar tentando entender a situação que você está passando do seu ponto de vista. Para de tentar entender a situação que você está passando assim com os olhos terrenos. Foca em Deus, foca naquilo que Ele está querendo fazer, que talvez você não está vendo porque você está tão fissurado na sua necessidade, naquilo que você precisa e tão fixado em coisas terrenas e não ligado no céu que você está perdendo esse processo que Ele está fazendo na sua vida. Então, respira e diz assim: Deus, eu não consigo ver, eu não estou conseguindo ver, eu não estou conseguindo entender, mas eu creio que o Senhor já está fazendo. Eu sei que o Senhor já está movendo algo no sobrenatural, no mundo espiritual, e eu ainda não estou vendo. Então, para, respira e confia, porque Deus não é mágico, Ele é processual e tudo que Ele faz é muito perfeito. E tudo no tempo certo. Não ache que o tempo certo é agora, porque se Deus não fez acontecer, é porque não é agora. Você talvez não esteja preparado para receber aquilo que Ele está preparando para você. Porque tem aquele versículo que, inclusive, minha mãe ama muito. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem desceu ao teu coração tudo aquilo quanto Deus tem preparado e feito para você. Então, descansa, ora, confia, porque Deus não é mágico, tá? E tudo que Ele faz é muito perfeito. Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo. Até a próxima.